O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, que já tinha dado uma declaração a Jussara Soares, falou sobre o conteúdo da delação de Cid. Ele disse que não tem todas as informações sobre essas declarações, mas garantiu que o golpe nunca foi interesse das Forças Armadas. Importante, veja. Na realidade, isso não mexe conosco, porque trata-se de pessoas que pertenceram aqui, né? São pessoas que estão na reserva, os citados. Nós desejamos muito que tudo seja absolutamente esclarecido. Precisamos desses nomes, né? Evidentemente que constrange esse ambiente que a gente vive, essa áurea de suspeição coletiva nos incomoda. Mas essas declarações, essas coisas que saíram hoje, relativa ao governo passado, a comandantes passados, não mexe com ninguém que está na ativa. Só uma coisa eu tenho absolutamente certeza cristalina, é que o golpe não interessou em momento nenhum às Forças Armadas. São atitudes isoladas de componentes das forças, mas o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, nós devemos a eles a manutenção da nossa democracia. Muito bem, vou voltar com o Yuri Pita e vou voltar com uma das frases importantes da declaração do José Múcio Monteiro, o ministro-chefe, então, da Defesa, e ele diz o seguinte: essa aura de suspeição nos incomoda. Acho que isso resume um pouquinho, Yuri Pita, do que a gente tem discutido aqui ao longo do ano, sobre todas as vezes que aparecem aí as pessoas ligadas, militares, ligados ao 8 de janeiro ou ligados a uma tentativa de golpe, e o incômodo que tem sentido parte das Forças Armadas por estar aí não como forças aliadas ao Estado, mas aliadas a um único governo, o governo que passou. Não, esse incômodo ele existe já, né, ao longo do governo Bolsonaro já havia um certo incômodo. Por exemplo, quando houve no último 7 de setembro, no ano passado, o último 7 de setembro do governo Jair Bolsonaro, aquele desfile de veículos militares, aquela coisa toda que foi feita em Brasília, inclusive para alguns foi até constrangedor pelo estado de conservação de alguns daqueles equipamentos, aquela fumaceira que muita gente vai se lembrar. É um caso concreto e até um tanto quanto alegórico, mas para mostrar exatamente isso que você coloca, Luciana, e que essa conexão que para muitos era exagerada, ultrapassava o nível de conexão de Estado, de instituição de Estado, e passava a ser uma conexão com o governo de momento, para muitos já causava impacto naquela época. Depois do 8 de janeiro, e à medida que as investigações avançam e figuras e aí não estamos falando de figuras de pouca importância dentro da estrutura das Forças Armadas, dentro da hierarquia das Forças Armadas. O que se vê agora com essa informação de que o então comandante em chefe das Forças Armadas, o presidente da República, teria colocado como pauta de uma conversa extraoficial com os comandos das 3 Forças Armadas rasgar a Constituição para fazer algo que não está previsto na Constituição, achar que uma leitura completamente distorcida do artigo 142, do qual, como diz Renata Agostini, todos nós nos aprendemos praticamente de cor e salteado do que ele trata, isso já é grave por si só. A discussão é se isso também tem um impacto jurídico para o ex-presidente, para os militares que forem envolvidos nesse tipo de conversa, mas o impacto de imagem para as instituições e para as 3 Forças Armadas já foi inclusive percebido em pesquisas de opinião pública. O que é curioso, se não me engano, a última pesquisa que foi feita pela Genial Quest mostra que esse impacto negativo nas Forças Armadas veio muito mais no campo bolsonarista, ou seja, talvez um campo que quisesse alguma atitude que não foi tomada, alguma medida que não foi feita em nome da legalidade, mas isso acabou causando sim algum tipo de impacto, esse vínculo tão excessivo com o governo de momento. Renata, a gente tem tratado aqui as Forças Armadas desde o início de janeiro, especialmente, e o ministro José Múcio Monteiro, acho que ele é um grande defensor disso, o fechado com as Forças Armadas. Ele tem tentado ali, diariamente, o tempo todo, desconectar a imagem de Forças Armadas de uma ruptura democrática. Melhor falar assim, desconectar de uma possível ruptura democrática, e a gente vê
isso desde a volta da democracia. As Forças Armadas têm tentado ficar ali em silêncio, o tempo inteiro desconectados disso, até a chegada de Jair Bolsonaro ao poder. Pois é, Luciana, por algumas razões. Primeiro, porque o presidente Jair Bolsonaro, por ser egresso das Forças Armadas, e ele já tinha deixado isso muito claro na sua campanha, disso não se pode acusar Jair Bolsonaro, porque ele declarou a sua intenção de trazer quadros militares para o governo, via isso com bons olhos. E o que a gente viu foi um número cada vez maior de militares presentes na administração pública como um todo, mas também em postos ali do primeiro escalão, inclusive militares da ativa. E essa é uma diferença que pegou bastante, ou seja, um militar que estava na reserva, portanto não estava mais atuando, ele ser convidado e eventualmente atuar para as Forças Armadas, isso era uma coisa. Agora, quem estava na ativa, em serviço, ser deslocado para ocupar um posto que, como você muito bem lembra, desde a redemocratização era colocado para uma ocupação de um civil, passou a trazer a imagem das Forças Armadas para o colo do governo. Então isso passou a misturar as imagens, o que vinha de eventual crítica ou acusação da gestão Jair Bolsonaro passou a se misturar com a imagem das Forças Armadas. O segundo aspecto, e aí é o mais grave, é o que a gente está dedicado a olhar, a analisar e entender nesse momento, Luciana, são os flertes golpistas que vinham sendo pontuados por Jair Bolsonaro em seus discursos, por aliados que falavam sobre a necessidade de uma intervenção militar, que atacavam o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, que falavam sobre essa aplicação eventual do artigo 142 para, sim, no fundo era isso, para subverter a ordem democrática. Tudo isso não está baseado em um percurso que o presidente Jair Bolsonaro fez questão de colocar de forma pública, questionar o funcionamento das eleições, a intenção dos ministros da Justiça Eleitoral, a gente está falando da mesma coisa. Então, veja, o ministro da Defesa se colocar agora como, olha, de fato, as Forças Armadas continuaram ali no bom cumprimento do que manda a legislação, a Constituição e seguiram a ordem democrática, ok. Mas a suspeição, ela tem razão de existir. Porque se não tivéssemos ao longo de 4 anos o tempo inteiro sendo instados a verificar se havia de fato uma trama golpista em andamento, o que o presidente quer dizer com não seguir mais ordem judicial, né? Não obedecer à justiça? O que o presidente quer dizer quando ele prestigia uma manifestação em que se pede o fechamento do Supremo Tribunal Federal? Se esse tema não estivesse o tempo inteiro na mesa, não se colocaria agora uma eventual suspeição sobre se as Forças Armadas quiseram, ou parte delas, que é o que está posto, né? Não todas as Forças Armadas, né? No caso, o relato de Cid fala especificamente de uma anuência que teria vindo da Marinha, mas não se teria colocando agora, debatendo isso a sério. Quando vocês falam aqui sobre, meu Deus, tinha várias minutas de golpe sendo debatidas, que loucura do que a gente está vivendo. Seria impensável há alguns anos a gente falar sobre isso, mas o fato é que temos que falar. Por fim, Luciana, ainda sobre a questão da suspeição. Falava agora, eu trocava mensagem agora com um líder aqui do chamado Centrão, né? O que você está achando de tudo isso? Olha, a gente tem que aguardar, né? Porque, afinal, é um relato, vai ter prova, não vai ter prova? Eu pergunto, mas à luz de tudo que você ouviu e viu ao longo dos últimos 4 anos, esse é um relato que te surpreende? Ele, de forma alguma. Claro. Daí a questão da suspeição. Por que estamos agora falando de algo que parece crível? Porque vivemos durante 4 anos esse ambiente, infelizmente.